Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Susana Duarte Martins e vou hacer mi ponencia em português. A minha apresentação resulta da experiência na docência de português língua estrangeira na Universidade Nova de Lisboa, aliada à minha especialização em linguística na área da lexicologia, lexicografia e terminologia. Começo por enquadrar a terminologia, as suas teorias e práticas. A terminologia é considerada nas normas internacionais ISO a ciência que estuda as terminologias, os aspectos do trabalho terminológico e os recursos terminológicos daí resultantes, bem como os dados terminológicos. Por outro lado, quando se fala em terminologia, é também um conjunto de designações e conceitos pertencentes a um domínio ou disciplina, sendo por isso um termo polissémico. Quanto às teorias em terminologia, Wüster é considerado o fundador da terminologia, tendo contribuído para o estabelecimento do seu estatuto científico. A partir da sua teoria geral da terminologia, desenvolveram-se várias abordagens teóricas à terminologia, como a socioterminologia, a teoria comunicativa, a terminologia textual, sociocognitiva e baseada na semântica de frames. As metodologias do trabalho terminológico consistem essencialmente na organização e representação do conhecimento mediante sistemas conceituais. Por outro lado, também a criação de corpora de textos especializados, em seguida a extração de termos para o tratamento de dados linguísticos e o objetivo final é a criação de bases de dados terminológicas que podem ser multilingues. Este trabalho permite a normalização e harmonização da terminologia dos domínios técnicos e científicos. Passando à terminologia no contexto do ensino e formação de profissionais, as abordagens baseadas em corpos são uma metodologia reconhecida com uma multiplicidade de aplicações em todos os campos, todas as áreas de conhecimento. É amplamente utilizada no ensino de línguas, uma vez que revela o uso real da língua e por isso especialmente indicada para ensino e aprendizagem de línguas para fins específicos. Por outro lado, as abordagens metodológicas de base lexical vêm complementar as anteriores, em particular o programa lexical de Willis, a abordagem lexical de Lewis e o Data Driven Learning, também conhecido por então, ensino assistido por computadores. Passando então, atualmente destacam-se novas abordagens da terminologia aplicadas ao ensino de línguas e formação de profissionais, como portanto, a terminologia como disciplina em cursos de tradução, a abordagem terminológica ao ensino de línguas proposta por Silva e Albuquerque, o Terminoclio, ou ainda a terminologia no ensino de línguas para fins específicos e profissionais em contexto de língua materna ou estrangeira. Passando à defesa de um ensino integrado da terminologia e da língua para fins específicos para a formação de profissionais, o contexto universitário português caracteriza-se pela sua diversidade linguística, predominando os estudantes brasileiros e de países pertencentes aos PALOP e Timor-Leste.
Em termos de áreas científicas, são as ciências sociais, comércio e direito que se destacam, considerando os estudantes a existência de aulas de português e a orientação para a prática como alguns fatores de atratividade das universidades. Aspectos esses que podem ser incentivados pelo ensino integrado da terminologia. Passo então a propor várias atividades que se podem desenvolver num curso de português de negócios, considerando ser essa uma das áreas privilegiadas pelos estudantes internacionais e que se reflete também nas áreas de estudos dos alunos internacionais que temos nos cursos de português da Universidade Nova. Portanto, podemos começar aplicando então as metodologias da terminologia. Podemos, num grupo de alunos de vários domínios, ou então de um domínio específico, agora a área dos negócios, podemos então começar por selecionar a área de conhecimentos a trabalhar e fazer a recolha de textos especializados científicos e de divulgação científica para se trabalhar em aula. Podemos em seguida então propor a representação de sistemas conceptuais, ou mais simplesmente essa representação da área de conhecimento em mapas mentais, como por exemplo assim uma representação da área da economia de uma forma bastante simples, às quais depois poderemos associar termos. Depois, a partir dos textos, do corpus de textos já selecionado, o objetivo será a extração de candidatos a termos e termos no domínio a trabalhar. Identificando os termos a partir de contextos definitórios, selecionando concordâncias em concordanciadores com o objetivo de interpretar dados linguísticos e observar estruturas de colocações. Por exemplo, atualmente um software, um concordanciador bastante utilizado é o AntConc. Aqui é um outro mais antigo, o CONCAP, em que a análise de um relatório do Banco de Portugal durante a época da pandemia, por exemplo, um relatório com cerca de 30 páginas, permite-nos ver logo aqui que o termo, portanto, a seleção do termo economia e as suas ocorrências, podemos ver à esquerda ou à direita, podemos, por exemplo, considerar, será que devido à sua frequência, a economia mundial como um candidato a termo. Este trabalho permite-nos também, através dos contextos definitórios referidos, verificar que, por exemplo, aqui vemos a ocorrência frequente de pandemia de coronavírus como com impacto em termos económicos. Portanto, também esta frequência de termos nos permite fazer este tipo de interpretações. Este trabalho permite-nos a seleção de termos, permite-nos criar bases de dados, podemos começar por criá-las em Excel e para exportar para Access, por exemplo, em que teríamos assim uma base de dados com esta configuração. O objetivo é sempre termos fichas terminológicas para organizar os nossos dados, em que depois poderíamos ter associados aos termos informações como o domínio ou subdomínio em que estamos a trabalhar, variantes desses termos e sinónimos, equivalentes em outras línguas, a sua definição e contextos. Podemos também, em aula com os estudantes, apresentar uma lista de termos nas suas línguas, por exemplo, o trabalho com estudantes internacionais, e
pedir então que os alunos identifiquem o equivalente em português. Este trabalho é um trabalho que dá, que tem tem resultados bastante positivos, porque permite também aos alunos fazerem atualizações sobre a terminologia proposta nas suas línguas. Por outro tipo de trabalhos que podemos fazer é, por exemplo, trabalhar as extensões, portanto, o significado das siglas e acrónimos que no âmbito da economia, ou outros, assim como os estrangeirismos que se detectam na terminologia dessa área. Estas são, portanto, algumas propostas que com o trabalho da terminologia podemos então aplicar num curso de português para negócios ou um curso para noutra área de especialidade. Passando às conclusões, apesar de a investigação comprovar as vantagens da aplicação da terminologia à didática de domínios científicos, esta tem ainda pouca representatividade no contexto da formação de docentes e do ensino profissional. Como vantagens do ensino integrado da terminologia na formação de profissionais, estas metodologias permitem a sua aplicação a qualquer área de saber, como já referido, permitem também o trabalho com documentos autênticos e a exposição ao uso real da língua, colmatando assim a escassez de materiais para o ensino de línguas para fins específicos e profissionais, instigando, por outro lado, atividades baseadas em metodologias ativas e, por fim, promovendo o desenvolvimento das soft skills. Estas são as minhas referências. Gracias por sua atenção.